Conduta Espírita, psicografia Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. Capítulo 10. Nos embates políticos. Situar em posição clara e definida as aspirações sociais e os ideais espíritas cristãos, sem confundir os interesses de César com os deveres para com o Senhor. Só o Espírito possui eternidade. Distanciar-se do partidarismo extremado, paixão em campo, sombra em torno. Em nenhuma oportunidade, transformar a tribuna espírita em palanque de propaganda política, nem mesmo com sutilezas comovedoras em nome da caridade. O despistamento favorece a dominação do mal. Cumprir os deveres de cidadão e eleitor, escolhendo os candidatos aos postos eletivos, segundo os ditames da própria consciência, sem, contudo, enlear-se nas malhas do fanatismo de Grey. O discernimento é caminho para o acerto. Repelir acordos políticos que, com o empenho da consciência individual, pretestem defender os princípios doutrinários ou aliciar prestígio social para a doutrina em troca de votos ou solidariedade a partidos e candidatos. O Espiritismo não pactua com interesses puramente terrenos. Não comerciar com o voto dos companheiros de ideal sobre quem a sua palavra ou cooperação possam exercer alguma influência. A fé nunca será produto para mercado humano. Por nenhum pretexto condenar aqueles que se acham investidos com responsabilidades administrativas de interesse público, mas sim orar em favor deles a fim de que se desincumbam satisfatoriamente dos compromissos assumidos. Para que o bem se faça, é preciso que o auxílio da prece se contraponha ao látego da crítica. Impedir palestras e discussões de ordem política nas sedes das instituições doutrinárias, não olvidando que o serviço de evangelização é tarefa essencial. A rigor, não há representantes oficiais do Espiritismo em setor algum da política humana. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Jesus, Lucas capítulo 16, versículo 13. Olá, Cris. Então, hoje nós começamos a conversar um pouquinho sobre política, né? Hoje o tema, né, é um tema bem atual aí, né, que a gente não tem como, a gente tá nas nossas rodas de conversa e ele sempre vem, né? É verdade. E é interessante, André Luiz, trazer essa questão, né? E me chamou muita atenção, Cris, porque o título do capítulo é Nos Embates Políticos, né? E essa palavra embate, ele já me convidou, né, a uma reflexão. Não sei como é que isso chegou aí para você, né, mas o próprio título do capítulo já me fez refletir bastante, sabe? Eu fiquei me perguntando também, Rosa, porque eu perguntei assim, mas o que seria, né, a política para mim ou para as outras pessoas? E eu cheguei à conclusão, a minha conclusão particular, que seja uma das perguntas, assim, bem difícil de responder, né, Rose? Porque no entendimento comum, ela é uma atividade exercida pelos partidos políticos, pelos políticos e pelos governos, né? E no entendimento de especialista, esse termo dá uma ideia de poder, né? Dá a ideia de uma relação de poder, né? Então, é um tema bem difícil, bem complexo, né? De entendimento comum, né? Cada um vai ter o seu entendimento, a sua opinião. Talvez isso
que seja esse embate, né? Cria-se esse embate ainda, né, Rose? Se você me permite aqui, só para trazer aqui para esse início, para a gente refletir, né? O escritor João Ubaldo Ribeiro, né? Ele também definiu a política num livro que ele tem, que chama Política, Quem Manda, Por que Manda e Como Manda. É um livro, assim, de uma forma bem simples, bem assertiva, que ele vem tratar esse tema, né? E eu acho interessante que fica fácil, assim, para a gente já ir clareando esse entendimento, porque a gente ouve muito falar assim, eu não falo de política, eu não entendo de política, né? A gente vê muito isso, né? E eu acho que esse livro dele, ele vem mostrar que não é bem assim, a gente tem que entender, a gente tem que estudar e ter conhecimento, que aí fica um pouco mais fácil a gente iniciar essa conversa. E ele diz assim, o Rose, eu peguei aqui, né? Que ele diz que ela é portadora de duas características bem singulares. Uma é o interesse e a outra é a decisão. Ou seja, você pretende influenciar o comportamento de uma pessoa e influenciar também que ela tome uma decisão que seja do seu interesse. Se você conseguiu tal fato, é porque você teve o poder dessa relação. Esse conceito nos permite pensar quem tem o poder, quais são as formas do poder para se chegar e como se faz para se chegar a esse poder e quais são as maneiras para exercê-lo. Então, já são algumas perguntas que a gente começa a dar um norte nos nossos pensamentos, né? É verdade, Cris. E é interessante quando a gente vai pensar nisso, principalmente sobre o envolvimento do movimento espírita no campo político, né? E o quanto que os interesses espirituais eles devem estar relacionados com a obra cristã, ou seja, desprovidos de qualquer interesse pessoal. E é interessante você trazer esse conceito, porque quando a gente vai falar de política, é bom que a gente entenda, tem essa visão mais ampla desse significado, porque às vezes a gente fecha muito esse conceito na política partidária, que é aquela política que a gente vê aí acontecendo, né, dos partidos políticos, dos próprios cargos políticos, mas a política, igual você trouxe aí, bacana esse texto, é uma ciência que fala das relações de poder que são estabelecidas. Então, olha como é que é importante a gente entender esse campo, até para a gente falar de uma conduta espírita nesse campo político, para a gente não fechar isso como se fosse algo só de que a gente estivesse falando de política partidária, né? E aí é importante, como você iniciou a sua fala, trazendo esse conceito do João Ubaldo Ribeiro, a gente entender realmente o que é política nos vários âmbitos da vida, né? Não só nessa política partidária. É claro que a gente vai falar sobre ela também, mas é preciso que a gente amplie os nossos entendimentos sobre esse conceito. Então, assim, vou trazer alguns significados breves aqui, é claro que não dá para a gente aprofundar muito, e até porque o meu conhecimento, apesar de eu amar esse tema, eu gosto muito de falar sobre política, porque eu acho que quando a gente entende a questão política que permeia a nossa relação, a gente também consegue fazer construir uma relação mais saudável. Se a gente entender essa questão da questão dos poderes que permeiam mesmo o campo das relações, né? Então, a gente vai ver, dentro de alguns significados, né? Para Aristóteles, por exemplo, a política começa no seio familiar, na convivência entre os familiares, e depois ela vai se expandir para o resto da sociedade. A não ser que você seja um indivíduo que fuja do convívio social, né? Que a gente chama de eremita, a gente não consegue escapar da política. Então, é interessante esse conceito que o Aristóteles traz,
que eu acho que vem muito ao encontro disso que eu estou trazendo hoje, de ampliar esse olhar para o campo de uma política universal, que permeia todas as relações. E aí a palavra política, ela deriva do termo grego, né? O termo políticos, que designava o cidadão que vivia na polis. E polis é um termo, né, muito conhecido, que é muito trabalhado, que se refere à cidade, né? Então, em sentido mais abrangente, a uma sociedade organizada. Onde quer que haja duas ou mais pessoas, haverá necessidade de definir regras de convivência, limites de ação, deveres comuns de cada um. Então, a política ela acontece justamente nesse ato de existir em conjunto. Olha como é que é importante. E aí, a gente vai vendo a origem da política, remontando lá a participação no início da formação do termo comunidade, a esse termo de coletividade, né? Bem diferente do que a gente costuma pensar sobre a política como algo limitado aos políticos profissionais. E longe até do nosso cotidiano, às vezes. Porque quando a gente vai falar sobre política, né? E às vezes, quando a gente pega esse termo, né? Conduta espírita nos embates políticos, a gente já vê aquela carinha de detesto falar de política, eu não gosto de política, porque a gente associa esse termo, política partidária. E como esse campo está tão adoecido, está tão contaminado, parece que falar de política é falar de algo ruim, de algo que está distante da gente. E a gente vai vendo esses conceitos que não, faz parte do nosso dia a dia, né? E essa questão, né, Rose, você bem falou aí, de que a gente faz um link, né? Política é uma coisa ruim, é uma coisa que gera discórdia, briga, né? É uma questão que nunca prevalece o que é certo, a minha opinião nunca é ouvida, né? É também uma questão que nós já temos condição de ir descortinando isso, né? Pelo que a gente vai tendo entendimento, a política ela é voltada assim para o coletivo. Se ela toma um rumo que não seja esse, que seja diferente, somos todos nós, né? Através de algum momento em que a gente falha e abandona e deixa ela à mercê de outro grupo ou de outras pessoas que não vão pensar que é um fato coletivo, é que ela realmente se torna essa questão aí que a gente tem visto mesmo, a gente tem presenciado, que infelizmente é muito triste, né? Mas isso não quer dizer. A gente tem uma ferramenta importante, né? Principalmente aqui no Brasil, graças a Deus, que é o nosso voto, né? Que a gente pode mudar também muito essas questões, né? Mas eu sei que a gente vai ver adiante, é só para poder fazer um complemento aí até pessoal que eu acho, sabe? E a gente sair dessa zona de conforto, de que é uma coisa ruim, é uma coisa chata, é uma coisa que eu não quero me estressar, não quero me meter, e a gente ter uma outra visão, né? Eu tenho que ter conhecimento, né? Eu tenho que saber, porque eu tenho que participar, né? E a gente, hoje em dia, graças a Deus, tem muitas ferramentas para isso, como a gente vai ver adiante também. É verdade. E quanto mais a gente se distancia daquilo que a gente não gosta, mais a gente entrega isso às mãos daqueles que, né, vão fazer o que querem, do jeito que querem. Então, esse é um compromisso cristão também, né? Jesus, quando ele esteve aqui com a gente, ele não abriu mão de participar das coisas que eram aqui da terra, mesmo ele não precisando mais. Por quê? Porque ele precisava deixar para a gente o exemplo de que aquilo que a gente não gosta, daquilo que não está bom, a gente precisa participar para que a gente possa trazer a nossa contribuição cristã nisso, né?
Então, acho que é um pouco isso que a gente vai tentar trazer hoje, né, Cris? É a gente falar um pouco dessa política, como Aristóteles traz para a gente, porque o que ele vai falar? Ele define o ser humano como um animal político, ou seja, ele é um ser que nós, né, somos seres que inconscientemente buscamos a vida em comunidade, porque as nossas necessidades materiais, emocionais, elas só podem ser satisfeitas pela convivência com outras pessoas. Então, é preciso que a gente entenda, sim, dessas relações de convivência que trazem essas regras. E aí a gente dá o nome de política, que é essa regra que é estabelecida para essa boa convivência. E só para dar aqui os créditos, né? Quem quiser ler um pouquinho mais, essa introdução que a gente está trazendo está num site que chama Politize. É só digitar no Google que a gente acha. Politize, o que é política. Então, eles vão trazer uns conceitos interessantes também, trazendo mais essa história da política, que a gente não vai aprofundar muito aqui, mas é interessante que a gente se busque conhecimentos para a gente entender o que é isso na nossa vida também. Então, olha como é que é importante a gente entender o que é política e falarmos de política também, né? Porque é um equívoco muito grande quando Kardec, lá na revista a Revista Espírita, ele traz lá um trecho falando sobre a relação do espírita, do movimento espírita, com a política, e tem muito equívoco na interpretação desse texto dele, sabe? Que a gente vai trazer aqui também daqui a pouco, mas olha como é que é importante a gente entender esse termo para a gente poder vivenciar ele até dentro do movimento espírita, porque se a política é uma relação de poder, é preciso que isso fique bem estabelecido, para que a gente possa ter uma convivência harmônica, e até para que a gente não se deixe levar por essas questões equivocadas, de que no movimento espírita tem essa coisa de um manda e o outro obedece, né? Então, a gente precisa ter isso bem consolidado. É uma relação, aí a gente vai usar um termo que é muito usado na política partidária, né? É uma relação democrática. Então, é preciso que a gente entenda isso. E aí eu vou trazer uma questão aqui, só para a gente conversar um pouco, para passar aí para você também os seus comentários, que é a questão número 60, que está lá no livro Consolador. Chico faz a pergunta para Emmanuel: como se deverá comportar o espiritista perante a política do mundo? E Emmanuel vai falar assim: o sincero discípulo de Jesus está investido de missão mais sublime em face da tarefa política saturada de lutas materiais. Essa é a razão porque não deve provocar uma situação de evidência para si mesmo nas administrações transitórias do mundo. E quando convocado a tais situações pela força das circunstâncias, deve aceitá-las não como galardão para a doutrina que professa, mas como provocação imperiosa e árdua, onde todo êxito é sempre difícil. O espiritista sincero deve compreender que a iluminação de uma consciência é como se for a iluminação de um mundo, salientando-se que a tarefa do Evangelho, junto das almas encarnadas na Terra, é a mais importante de todas, visto constituir uma realização definitiva e real. A missão da doutrina é consolar e instruir em Jesus para que todos mobilizem as suas possibilidades divinas no caminho da vida. Trocá-la por um lugar no banquete dos estados é inverter o valor dos ensinos, porque todas as organizações humanas são passageiras.
em face da necessidade de renovação de todas as fórmulas do homem na lei do progresso universal, depreendendo-se daí que a verdadeira construção da felicidade geral só será efetiva com bases legítimas no espírito da criatura. Então, eu achei interessante trazer aqui essa questão número 60 do livro Consolador, até para a gente conversar um pouquinho. Eu acho interessante que a gente precisa ter consciência que o nosso papel cristão, ele é desempenhado em qualquer lugar. A gente não precisa buscar um cargo político para desempenhar bem o nosso papel cristão, não. É isso mais ou menos que Emmanuel está falando aqui. Mas se a gente traz isso como uma missão, que a gente consiga desempenhar isso de uma forma cristã. Então, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho do papel do indivíduo espírita dentro das políticas partidárias. A gente não vem aqui com uma missão de eu tenho que ser político para aí sim desenvolver tal função cristã. Não, é o contrário. Eu tenho que ser cristão onde quer que eu esteja, desempenhando de forma plena aquilo que me é designado, aquilo que cabe a mim como ser humano, né, Cris? Eu fiquei pensando aqui nessas questões. E eu também, sabe, Rosa, quando a gente fez aquela conversa no início dessa semana, né, a gente colocando as nossas ideias, organizando, né, vamos dizer assim, as nossas ideias a respeito do tema, aí você chegou a comentar comigo esse trechinho da Revista Espírita, né, de 1862. Aí eu li assim, falei, nossa, me clareou aqui essa questão, né, como que Kardec, ele realmente, ele sabe colocar as ideias, ele tem um bom senso único, né, e aí eu queria trazer um pedacinho, né? Vale a pena, gente, ler. Procurem lá e ler, porque vale muito a pena. Só vou trazer um trechinho que eu acho que vai me ajudar a falar o que eu penso, né? E aí tá assim, a função da política na religião existe e deve ser, em outro sentido, a formação ético-moral do homem, para quando for chamado a exercer cargos de liderança, exerçam com influência benéfica na solução de problemas, usando o seu bom senso e consciência reta, desculpa. Então aí, gente, clareou, né? É um fato, né? A função da política e como esse líder que é formador, né? De opinião, de massa, ainda mais hoje, né? O que a gente fala aqui se estende a um número muito grande de pessoas, né? A gente tem que ter essa consciência do nosso papel. O nosso papel ali é desenvolver nas pessoas o Evangelho de Jesus, como a Rose leu ali anteriormente, né? Que a missão da doutrina é de instruir. Então, quem está no cargo de liderança é ser essa pessoa que vai levar essa instrução aos demais. Que instrução seria essa? As bases que estão na doutrina espírita, o desenvolvimento das questões éticas e morais. Por quê? Porque quando você entende isso, você sabe o que é certo e o que é errado. Você vai ter a sua opinião, né? E não a opinião induzida por quem quer que seja. Porque aí você já não tem aquela sua liberdade de pensar. Então, eu acho que, sabe, gente, é isso aí. A gente tem que pensar nisso, né? Que a função lá do templo religioso não é local de a gente expor a nossa opinião, é local da gente se instruir, né? Da gente estudar, da gente desenvolver valores na gente que às vezes ainda não tem, mas não está tão latente, né? E que nós somos, né, livres, né? Escolhemos pessoas e propostas que a gente gosta e não o que as pessoas induzem a gente a gostar.
né? Eu acho que a gente é livre, né? A gente tem esse direito e devemos exercê-lo. É verdade, Cris, é muito interessante, né? E essa questão do Kardec ter se posicionado na Revista Espírita já é uma questão para a gente refletir, né? Como cristãos, como espíritas, é claro que a gente precisa ter uma conduta moral que nos leve a refletir sobre determinados comportamentos e sobre determinadas condutas. É interessante que ele vai falar um trecho também, eu vou tomar a liberdade de ler esse trecho aqui, ele vai falar assim, olha, devo ainda vos chamar a atenção para outra tática de nossos adversários, a de procurar comprometer os espíritas, induzindo-os a se afastarem do verdadeiro objetivo da doutrina, que é o da moral, para abordarem questões que não são de sua competência, e que poderiam, com toda razão, despertar suscetibilidades e desconfianças. Também não vos deixeis cair nessa armadilha. Afastai cuidadosamente de vossas reuniões tudo quanto dizer respeito à política e às questões irritantes. E aí, isso aqui que eu trago como um equívoco de interpretação que a gente faz. Kardec, ele está sendo aqui muito claro no sentido dele falar assim, olha, a doutrina espírita não é campo partidário, político partidário, para a gente não confundir e ver essa confusão que está sendo feita, principalmente aqui no Brasil, que a gente vê, né, de campos religiosos interferindo na política do Brasil, do país. E aí vira uma bagunça, vira uma miscelânea, que a gente confunde, né? Jesus não falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Ele não disse também, dentro da casa do meu pai não é lugar de comércio, não é lugar de fazer política partidária, mas no sentido de não vamos misturar as coisas. E isso é muito conveniente, é isso que Kardec queria dizer. Olha, não vamos fazer propaganda política dentro dos templos, não vamos usar da nossa influência espiritual para fazer propaganda de político, porque isso aí é outro campo de ação. É outro campo de ação. O nosso campo é divulgar o Evangelho de Jesus e buscar dentro desse Evangelho a forma mais coerente de viver como cristãos. E quando a gente vai vendo isso, a gente tem exemplos de pessoas que se dedicaram, sim, ao campo político. E aí eu vou trazer 2 exemplos aqui. Um deles foi Bezerra de Menezes, que eu vou trazer algumas questões aqui do trabalho dele dentro do campo político. E aí, a gente entender o quanto que ele, como político, era cristão. E ele não levou a política para o campo do espiritismo, mas ele fez o contrário. Ele levou o cristão que havia nele já se consolidado para o campo político, sem pregações, porque isso também tem que diferenciar. As pessoas que entram para o campo político, por exemplo, partidário, e vão para lá para pregar em nome da doutrina, estão equivocados. Eles não entenderam nada ainda, né? Por quê? Porque não é isso que a gente aprende com Kardec. Não é fazer pregação cristã dentro da tribuna política partidária, não é isso. Por mais que a gente se sensibilize, né? A gente viu agora há pouco tempo acontecendo, nós vamos entrar um pouquinho nisso, mas assim, a gente está trazendo aqui reflexões, né, Cris? Não são opiniões nem minha, nem sua, a gente está trazendo aqui, dentro daquilo que Kardec trouxe, o que a gente está entendendo que é coerente, e dentro disso que é o texto de hoje.
né? Que é o que o André Luiz traz. A gente viu há pouco tempo sendo promulgada uma lei que tem um dia do espírita. E aí a gente vê vários espíritos, olha que bacana, ter uma lei que determina o dia do espírita, e aí está discutindo isso dentro do Congresso. De verdade, não é isso que a gente espera de políticos espíritas dentro de um Congresso. Aí está deturpando um pouco do que é o movimento, né? O que a gente espera é isso aqui que a gente vai trazer. O doutor Bezerra de Menezes, por exemplo, quando ele vai se dedicar à política, ele vai se dedicar, ele era médico, né? Para quem não conhece a história dele, para todos nós que somos espíritos é muito conhecido, e ele adentrou o campo político por influência dos amigos, eles convenceram ele. Então, ele foi deputado, né, chamado deputado geral na época dele. Ele foi vereador, ele foi presidente da Câmara Municipal. Esse cargo de presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro é como se fosse o prefeito hoje. Então, ele assumiu cargos importantes na política. Então, ele teve 4 mandatos como deputado, e ele, como político, ele teve uma influência muito grande, trazendo questões que eram importantes naquela época. Então, ele, na biografia dele, a gente vai vendo que ele era uma pessoa muito justa e ele buscava o equilíbrio nas propostas das leis que ele propunha. Então, é interessante que ele destacou projetos como regulamentar o trabalho dos empregados domésticos na época, como, por exemplo, o aviso prévio que não tinha de 30 dias, olha que coisa importante. Ele fez denúncias contra a poluição ambiental, que afetava o Rio de Janeiro já lá no século XIX. Ele já chamava atenção para isso. E olha o que a gente está vendo de tragédias climáticas no Rio de Janeiro hoje, né? Então, o político ele tem que ter essa visão ampla, que não é ficar falando em nome da doutrina espírita, não, é vivenciar o evangelho, defendendo leis que sejam leis que promovam o bem-estar daquela sociedade, para onde ele foi ali, através do voto que você disse lá no início da sua fala, que é tão importante, que ele foi eleito, né? Então, assim, olha como que o doutor Bezerra, ele vivenciou o espiritismo sem falar uma palavra dentro do ambiente político, né? Então, naquela época em que ele vivenciou a política, o Brasil ainda vivia a triste realidade da escravidão. E o doutor Bezerra, como um abolicionista, ele levava para o plenário denúncias e preocupações que ele tinha com a vida daqueles que queriam a liberdade dos negros no país. Então, é muito interessante, né? Quando a gente vai vendo, e é importante a gente conhecer essas biografias, né, Cris? Para a gente entender o que se espera de um político cristão. Não é que ele fique usando o plenário para falar, para pregar o evangelho. Assim como a gente não espera também de um cristão político que ele use como que fala? Que ele use o púlpito ali do movimento espírita para falar de política partidária. Então, acho que aqui fica muito claro com esse exemplo do doutor Bezerra de Menezes de que nós estamos falando hoje, né? E desculpa, Cris, eu dei essa paradinha que eu ia deixar você falar, mas eu só queria... Pode concluir. Eu só queria completar trazendo aqui, e aí a gente vai ter, né, as questões da escravidão que o doutor Bezerra defendeu, que ele era contrário, ele era abolicionista, então ele defendeu muito essa causa,
no plenário político. E uma outra questão que eu queria trazer, só para fechar essa minha fala aqui, é um outro espírita que se dedicou à causa política também, que foi Eurípides Bassanufo, o apóstolo da caridade. Então, Eurípides Bassanufo, ele se tornou um líder na sua cidade, um líder político até, né, de Sacramento. E ele foi eleito vereador, e aí ele defendeu várias causas ali para melhorar aquele município, que era muito carente. Então, assim, ele levou para aquela região um crescimento que até hoje é muito, como que a gente fala, é muito rico. Dentro desse campo político, ele levou para aquela região um crescimento, assim, de progresso mesmo. Então, ele beneficiou a população com a luz elétrica, com a implantação de uma política que levasse para aquela população a luz elétrica, os bondes elétricos, a água encanada, criou um cemitério público. A gente pode falar, mas como assim? Nossa, mas a gente, hoje em dia, sabe a importância de ter esse local para, né, a gente enterrar ali os nossos entes queridos, os corpos dos nossos entes queridos, o quanto que isso é também uma política de cuidado com a higiene daquele ambiente. Então, ele criou coisas ali maravilhosas para aquela população. E uma coisa, só para finalizar mesmo agora a minha fala nessa área, é que ele foi eleito por um mandato de 4 anos para ser vereador. E no meio do caminho criaram uma lei em que ele poderia ficar 6 anos. Quer dizer, o homem criando lei para se beneficiar, né? E ao final dos 4 anos, ele saiu do mandato dele. E aí todo mundo fala, nossa, mas você está fazendo tantas coisas boas, como assim você vai abrir mão? Ele fala assim, olha, eu fui eleito pelo povo por 4 anos. Se o povo quiser, ele me eleja de novo na próxima eleição, porque isso que foi feito aqui, eu não concordo. Olha o cristão agindo ali. Ele não falou nada, ele não pregou o espiritismo, ele praticou como Jesus fez. Então, acho que isso que a gente está trazendo aqui é para falar, né? Nós não devemos usar o púlpito espírita para falarmos de políticas partidárias e não devemos usar o plenário político para fazer pregações. Não é disso que se trata, né? Mas nós agirmos como cristãos onde quer que estejamos. Eu só queria, assim, concluir, né, Rose, assim, você foi falando, você trouxe esses 2 belos exemplos, né, que é o Dr. Bezerra e o Eurípides. E aí eu estava pensando, né, justamente sobre isso, né, que esse nosso comportamento, eles deram esse exemplo, né, que isso fique gravado, fique tão tocado quanto a gente lê, quanto a gente ouvir, né, porque o nosso comportamento diante de qualquer situação na nossa vida terrena tem que ser como eles testemunharam, né, é um testemunho sempre de amor ao Cristo, né. Porque quando a gente faz como sendo um testemunho de amor ao Cristo, a gente não pensa no nosso prazer, nos nossos interesses, né? A gente pensa na coletividade, né? Então, que a gente já tenha condição de ir desenvolvendo isso, né? Fazendo a política acontecer dessa forma. É isso mesmo, Cris. E assim, a gente entender que a política, ela zela pelo aperfeiçoamento da sociedade, igual a gente viu, né? Aristóteles ali falando quanto que é importante, né? Essa ligação mesmo, né? Essa criação de regras para a gente viver em sociedade. Então, a política zela por esse aperfeiçoamento. E o espiritismo, ele vai zelar pelo nosso aperfeiçoamento individual,
Porque as leis morais, elas são individuais, são para a gente vivenciá-lo no nosso dia a dia, e vão permear a sociedade também. Então, a convivência em sociedade já é uma prática política. E o grande desafio é a gente entender que, ao falarmos de política, nós não estamos falando única e exclusivamente de política partidária, né? E André Luiz vai trazer isso aqui também no texto, né? Para a gente distanciar desse partidarismo extremado. Por quê? Porque a moral do evangelho é que deve ser a base do espiritismo e vai ser a base da convivência social também. E como a política é essa ciência que trata dessas relações de poder que existem, né, estabelecidas, não tratar de política partidária no movimento espírita é fundamental, porque o movimento espírita ele é formado por homens, e como tal, nós somos falíveis, né? Então, a gente tratar de política partidária dentro do movimento espírita é a gente falar de relações de vaidade, mais do que relações de poder, né? Aí a gente vai estar contaminando o movimento com isso. Eu penso assim, né? Isso é um pensamento meu. É uma questão mesmo, né, Rose, para a gente pensar, né, e trabalhar em nós esses valores, né, igual você disse, aquele que vai ter essa relação de poder, se ele trabalhou as questões morais dentro dele, primeiro dentro dele, com certeza ele vai ser um excelente político, porque ele vai no exercício político, social, ele só vai ter boas ideias, bons planejamentos, até mesmo, né, o cuidado em tratar com outras pessoas, né, mais caridade, mais amorosidade, né, nem tanta arrogância, porque ele sabe que aquilo ali é um momento, ele é político, ele está naquele cargo de chefia, de poder, é momentâneo, né, ele tem essa consciência, né. E quando a gente fala, né, Cris, que o movimento espírita, ele não deve se misturar com o movimento político partidário, a gente não está falando aqui que, como individualidades, nós devemos negligenciar a importância da gente entender o que é que precisa ser feito dentro da política também, partidária. Por quê? Porque nós é que vamos eleger os políticos que estarão fazendo as políticas públicas para o nosso país. Então, como individualidades, a gente precisa, sim, aprender a analisar projetos, a entender em quem que nós estamos votando, mas isso não me dá a liberdade de querer, dentro do movimento espírita, influenciar o outro na decisão dele, ou questionar o outro na decisão dele. Individualmente, a gente precisa, sim, se capacitar, entender o que essa política partidária significa, entender em quem nós estamos votando e para que nós estamos votando e por que nós estamos votando naquele indivíduo, que projetos que ele tem. E isso faz parte do meu compromisso cristão individual. Mas, como espíritas, a gente não pode interferir, levar para dentro do movimento espírita essa política partidária. E aí, eu acho muito interessante, porque Kardec é feliz em tudo que ele faz, né? É muito bacana isso. Que a gente tem um roteiro seguro para a gente escolher também os políticos que a gente quer eleger. E esse roteiro está lá na questão 918 do Livro dos Espíritos, Caracteres do Homem de Bem. E ali tem uma lista de coisas, a gente não vai ler aqui, mas a gente vai deixar indicação para que todos possam buscar essa questão 918 do Livro dos Espíritos. Ali
ele vai trazer uma série de características que vão definindo o homem de bem. Só para começar a dar um gostinho aí para o pessoal buscar, ele vai falar assim, olha, é um comentário de Kardec. Verdadeiramente, o homem de bem é o que pratica a lei da justiça, amor e caridade na sua maior pureza. É aquilo que a gente trouxe do exemplo do Dr. Bezerra de Menezes, do Eurípides Barçanufo, dentro da política partidária. Eles foram homens de bem, praticaram a lei da justiça, do amor e da caridade. Sem pregações evangélicas dentro do plenário e sem pregações políticas dentro dos templos, dentro dos movimentos espíritas. Então, a gente costuma dizer que se eu quero me adentrar para o campo político, como assumindo um cargo político, eu devo me distanciar dos cargos dentro do movimento espírita. Eu acho que isso é uma coerência. Sabe, eu penso isso como sendo uma coerência, para que eu não misture isso, até porque a gente fala que o nosso país é laico, ou seja, a gente não deve misturar religião com política, é disso que deve tratar. Não quer dizer que o nosso país não tem uma crença, cada um de nós tem uma crença. O nosso país sendo laico, ele precisa respeitar todas as crenças, até a não crença religiosa, porque a não crença é uma crença também, eu creio no nada, né? Então, é importante que a gente entenda isso e que a gente leia essa questão 918, porque a partir dela a gente vai entender o que significa ser um homem de bem, e o que significa fazer o bem onde quer que estejamos, até mesmo dentro da política. E essa questão, né, Rose, nos remete, assim, a analisar, né, vou voltar nesses dois exemplos que você trouxe hoje para a gente, que foi o doutor Bezerra e o Eurípides. É um exemplo de homens de bem, mas por quê? Porque eles falavam ou porque eles faziam? Então, eu acho que a gente também tem que analisar isso. O que é mais importante? Belos discursos, falas, ou agir, ou fazer, né? Então, eu penso assim, continuo achando que quando nós somos chamados a votar, a gente ter esse ato de escolha, que ele seja em amor, um ato de amor, né? A coletividade, igual eles demonstraram, né? Ele renunciou, o mandato poderia prolongá-lo a 6 anos, ele falou, não, é 4. Então, ali você já, um exemplo, né? Um exemplo de amor à coletividade, que venham outros com melhores propostas também, com continuidade de propostas que são boas, né? E eu acho que a gente também tem que perceber, né, os princípios, o nosso voto também tem que ser baseado no princípio moral, onde reina o amor e a justiça. Aí você estava falando, né, dos feitos do Dr. Bezerra, eu estava aqui pensando, né? Você vê que hoje a gente tem essa possibilidade, né, Rosa? Eu fui dar uma olhada aqui enquanto você falava, tem um portal que chama Portal da Câmara, e eu passei uma corrida rápida ali nele, mas eu vi que que ele promove, assim, ampla informação do poder legislativo para o cidadão. Então, a gente pode também acessar, né, um portal desse e falar assim, poxa, deixa eu ver a proposta dessa pessoa aqui. Ele falou tão bem ali vamos pôr na rádio, na TV, onde eu estava, mas vamos ver aqui o que ele está realmente fazendo, né? Então, entra lá, dá uma pesquisada, dá uma olhada, quando for do seu município, eu não olhei aqui, mas com certeza tem, que hoje é tudo muito transparente, né? Graças a Deus, a gente pesquisar.
porque tem que ter muito cuidado, porque como tem essas ferramentas que eu acho assim excelentes, que é para o lado do bem, para instruir a gente mesma, porque a gente tem hora que órfão de tanta informação, porque tem informações que são válidas, né, como um portal desse, sério, com credibilidade, mas também temos que ter cuidado, né, com outros tipos de informação que nos induz e pode até nos levar ao erro, né? E muitas das vezes erro que para voltar é complicado, gente. Então, assim, eu queria só deixar registrado isso, né? E é muito importante você trazer essa questão, Cris, porque hoje em dia a gente tem esse suporte maravilhoso que é da tecnologia, mas a gente precisa saber usar, porque se a gente não sabe usar, a gente continua fazendo os mesmos movimentos, de não se preparar para aquilo que é importante nesse campo político, que é saber de propostas, que é saber de projetos. Então, a gente fala muito de políticas públicas, mais do que conhecer fisicamente a pessoa para quem que você vai entregar ali o seu voto, é importante que a gente entenda quais projetos essas pessoas defendem. E aí a gente tem que tomar cuidado de buscar lugares confiáveis, igual você está falando, né? Vou trazer um exemplo aqui que a gente estava até conversando. Eu gosto muito desse campo da política e da política partidária, mas não no sentido de ficar seguindo homens. Eu não acho que tem homens perfeitos que a gente deva seguir. A gente deve seguir projetos, porque os homens são falíveis e a gente vai ver isso aqui numa questão que o Kardec traz. Mas entender do campo político é entender das necessidades da nossa sociedade, né? Quantos irmãos nossos estão aí passando muita carência por falta de políticas públicas, carência que eu digo no campo das tragédias mesmo, e aí vem uma tragédia, e aí eles dão nome hoje em dia, tragédia climática, e quando a gente vai ver, são políticas negligenciadas que desamparam essas pessoas, e aí as pessoas ficam numa situação de vulnerabilidade. E aí o que a gente está trazendo com isso? Que é importante a gente buscar informações confiáveis, e eu sempre busquei fazer isso, antes que a gente tivesse esses portais, que a gente possa consultar, eu mandava mensagem, às vezes eu estava interessada num candidato, falava, fulano, qual é o seu projeto? Não conseguia achar em lugar nenhum, e tiveram, eu vou falar assim, 3 que eu mandei, e eles não me responderam, e eu não votei. E eu achava que o projeto era interessante, mas se ele não conseguiu nem se dispor a me atender antes de estar no cargo político, imagina depois. Depois é que eu não teria acesso mesmo. Então, a gente tem que ter consciência disso. Não nos iludamos com aparência. Nossa, é uma pessoa que tem uma aparência bacana. Não, que projetos que essa pessoa tem? E a gente está falando disso porque André Luiz trouxe muito isso na mensagem, para que nós, espíritas, tenhamos uma atitude consciente no campo político, e político partidário também. A gente viu que política é muito mais ampla do que isso, mas ele está trazendo muito isso aqui, né? E aí, por que a gente está batendo muito nessa tecla que não dá para misturar política com religião? Porque tem essa questão que você trouxe, do campo dos interesses. E aí Kardec vai falar na questão 895, ele pergunta assim, olha, postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? E aí a primeira frase dos espíritos, o interesse pessoal. Por isso que não dá para misturar política partidária com religião, porque nós ainda somos muito vaidosos. Ainda tem muito interesse pessoal permeado em todos os campos de relacionamento. Então, quando a gente vai falar
dentro de uma casa espírita, seja ela qual for, sobre política, ali tem um interesse pessoal. E a gente não sabe qual que é. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque o interesse pessoal, ele vai trazer um problema muito grave, que é esse problema que a gente trouxe aqui, né? Porque eu vou começar a olhar para mim, e dentro de um cargo político, o que eu vou ganhar naquilo ali, né? Então, assim, tudo que a gente faz pensando no nosso interesse, dificilmente vai prosperar. Dificilmente vai prosperar no sentido da evolução da coletividade. Pode até prosperar, né, aos olhos materiais, mas não vai prosperar no campo espiritual. Ou seja, quando os interesses pessoais eles são mais importantes do que o da coletividade, dificilmente a gente vai conseguir enxergar o que acontece de grandioso nas vidas, né, que não são só o destaque, o reconhecimento, aquilo que eu quero ganhar em benefício daquilo que eu estou fazendo, né? Então, eu queria trazer essa questão que eu acho que é um ponto importante também, né? Com certeza, Rose. E eu acho que a gente nunca pode ser assim, soberbo, né? Pelo cargo que ora a gente está ocupando, né? Que a gente possa exemplificar a humildade, né? Que Jesus tanto disse para a gente que o cristão também seria reconhecido pela sua humildade, né? E essa humildade, eu acho que aí nós esperamos, assim, os atos de caridosos, né, amorosos, né, um com os outros, que a gente não tem, assim, essa distinção, às vezes, de classe social, de raça, de ideologia política, que a gente ainda percebe, aqui no Brasil também tem muito essa questão de times de futebol, né, que são categorias que elas tenham, né, em se enquadrar e, consequentemente, querer enquadrar o outro, né? Então, que a gente não permita, né, esse enquadramento, vamos dizer assim. A gente é livre, mais uma vez eu abato nessa tecla também, a gente é livre para pensar, para analisar, para ser coerente, para exercer a nossa vontade, né? Respeitando, né? Respeitando, eu acho que é o mais importante, né, Cris? Isso aí. Respeitando as individualidades, respeitando a opinião do outro. Ouvindo, né? Dialogando, trocando experiências, né? É muito interessante. Você trouxe o seu exemplo aqui, acho que você vai passar para um outro tópico, mas é bem rapidinho, né? Eu trago um também, que eu fazendo esse estudo, eu mudei um pensamento meu. Onde eu moro aqui, fizeram uma obra do trânsito, porque é bem na chegada aqui da nossa cidade, era bem tumultuado mesmo. Então, fizeram uma obra para facilitar o trânsito e, consequentemente, a via também para os pedestres, né? Que tem hospital, tem escola, então tem aquele horário de pico que realmente era muito complicado. E são vários bairros, um perto do outro. E eu olhei aquilo um dia e falei assim, julguei. Eu falei, isso não vai dar certo, mas está um tumulto, isso não vai ficar bacana. Aí fizeram uns canteiros, eu falei, nossa, mas canteiro não vai dar certo, não sei o quê. Ficou pronto. Olha, e aí eu e o meu marido estávamos no carro e falou assim, nossa, mas ficou bom, tá fluindo, e olha o canteiro, tá tudo florido, tá bonito. E assim, foi uma proposta, né, de um mandato que eu não votei nesse mandato. Mas eu reconheci a proposta, que foi muito boa, e assim, está muito bonita a chegada. E fluiu, a proposta foi bacana para a coletividade, para o bairro, para quem está chegando, para a entrada da cidade. Então, eu acho que é isso, a gente desvincular isso, né? Como tem propostas que eu não gosto, eu não gostei, eu vou falar, não foi bacana, não faria, não achei legal, mas quando for, porque senão a gente fica aquela criança teimosa, né?
aquele enquadramento que a gente conversou lá atrás. Não, tá bom, mas eu não vou falar isso de jeito nenhum. Não, foi bacana, vamos dar os créditos, vamos dar os... Porque isso vai fluindo, né? E como a gente sabe que isso bate aonde? Na sociedade, quem sai ganhando é a sociedade, né, Rose? É verdade, Cris. E essa questão que você trouxe vai cair um pouco até dentro do item que o André Luiz vai falar, né? Da gente não condenar, da gente não julgar aqueles que estão à frente das políticas também, né? E por que a gente está trazendo isso? O que a gente precisa? A gente precisa ter um pouco mais de coerência nas questões da vida, do cotidiano. A gente viu no início do nosso estudo que falar de política é falar de relações que estabelecem uma convivência harmônica da sociedade, das coletividades, né? A gente está trazendo essa questão um pouco da política partidária porque ela está relacionada às leis, às regras no nosso país. Então, o que a gente precisa entender? Que nem sempre uma decisão que é tomada por um político também, ela vai ser em meu benefício individual. Às vezes, ele precisa pensar numa coletividade, e pensando nessa coletividade, vai, às vezes, me prejudicar, que às vezes eu estou numa condição melhor. Eu vou dar um exemplo, assim, para ficar mais claro, né? Vamos supor que crie-se um imposto, não sei de quê, para não sei o quê, que vai beneficiar as pessoas mais carentes e vai pegar as pessoas mais abastadas, para um equilibrar a balança do outro. Às vezes eu vou ficar descontente, porque eu estou numa condição mais abastada e acabei sendo afetado por aquilo ali, por aquela regra, por aquela lei. Mas eu preciso olhar para a coletividade. Poxa, eu estou contribuindo para que o outro seja beneficiado. Você trouxe a questão da obra, dessa obra viária que foi feita aí. Você sabe que eu tenho passado muito por aí também. E quando a gente faz o contorno, para a gente que não mora nessa região, era um transtorno. E hoje em dia, outro dia mesmo eu passei e falei, nossa, que bacana, eu estou conseguindo passar aqui sem o estresse que eu passava antes. Então, talvez para alguém pode ter dado um certo transtorno, às vezes para quem mora mais perto, né? Num momento, pode, mas para a coletividade foi melhor, né? Então, é a gente pensar nisso. Às vezes tem decisões que são difíceis, como foi lá para o Eurípides Bassanufo, como foi para o doutor Bezerra de Menezes, quantos julgamentos eles devem ter tido, mas a gente entender que, às vezes, também são questões que as pessoas vêm para poder resolver. Ter um cargo político, Cris, eu não sei o que você pensa disso, mas eu acho que é também um compromisso ou um convite ou um lugar de embate contra as nossas próprias imperfeições, sabe? É o tempo todo aquela pessoa que está ali naquele cargo ter que lutar contra as próprias imperfeições, contra as próprias mazelas, contra a vaidade, contra mesmo esse fluxo, né, de ser o diferente, de ter que tomar uma decisão contrária ao que todo mundo quer. Então, eu imagino que não deva ser nada fácil, não, viu? Quando eu fui lendo esse capítulo aqui, eu mudei até algumas formas de pensar em determinadas pessoas que ocupavam cargos, sabe? E que eu fazia julgamentos. Não quer dizer que individualmente eu não vá questionar alguns comportamentos, mas pensando que eu preciso orar por essa pessoa, para que ele acerte mais do que erre, porque eu fico imaginando o quanto que deve ser difícil ocupar esse lugar também para resolver as próprias questões, né? Para vencer as próprias limitações.
Eu também penso muito isso, né, Rô? Porque lida com o poder, né? E o poder ainda para nós, na condição de espíritos em evolução, um planeta ainda de provas e expiações, é muito desafiador, né? Mas eu acho que julgar, né, não é uma maneira correta da gente fazer, ainda mais depois que a gente vem aqui conversando, que a gente tem essas ferramentas hoje todas à nossa mão, é só a gente procurar para a gente analisar com muita tranquilidade, com muita abertura no olhar e no entendimento para fazer a nossa escolha. Eu acho que é a melhor forma, né? A gente pode perceber se as falas são coerentes com aquilo que tá sendo feito, se o comportamento é adequado, né? O que a gente julga, né? Já que a gente aceita como sendo adequado, se nós olhamos ali por diante daquilo tudo ali, se aquela pessoa nos inspira, o que você falou muito bem lá atrás, que é o respeito, a responsabilidade, se é alguém que a gente percebe que ele está fazendo um esforço, né, para se melhorar, porque também é isso, né? Quem está nesse cargo de liderança, ele também está em evolução, ele está se esforçando para melhorar, né? Não aceita a facilidade, né? Luta ali para não ser corrompido, né? Que você deu o exemplo aí, mais uma vez eu trago, do Eurípides Bassanufo, quando ele diz, não, é 4 anos. Então, você imagina, 2 anos a mais no poder é 2 anos mais no poder. Ele não, 4 anos, né? Então, você vê que ele está ali, é uma forma dele dizer, chega, já vivenciei essa experiência, fiz o meu melhor, é o momento de eu sair para outro lugar, continuar o meu trabalho aqui na Terra, né? Porque o que a gente percebe, às vezes, que a vaidade nos leva é até assim a questões vitalícias e que já não é muito bacana, né? Então eu acho que é isso e consequentemente diante disso tudo, né? Se as ideias elas não são próprias da pessoa, ela não vai tentar assim induzir nem julgar o outro, ele vai analisar, né? Nós temos esse poder e muita coisa aí bacana para a gente analisar, conversar mesmo, conversar com as pessoas, né? Falar, mas por que você acha isso, né? Me explica isso que eu não estou entendendo. O que você acha dessa pessoa? Mas isso assim, porque o diálogo é uma das melhores ferramentas, né, Rose? É onde a gente aprende, né, ouve, e é tão enriquecedor isso, a gente ouvir o relato, a experiência das outras pessoas, né? Às vezes, muitas das vezes, vai nos ajudando muito. É melhor do que a gente ficar sentado e julgando, não tem jeito, isso aqui não é bom, não vai ser uma boa coisa. E quando a gente vê que a pessoa ali, mesmo que seja aquela pessoa que não ganhou o nosso voto, que em algumas questões, ou na grande maioria das questões, não é o que a gente pensa, mas ela fez, nem que seja um feito, que você reconheça que foi um feito bacana, bom, a gente também tem que falar, não tem que, não vou falar, não vou dar, como diz a juventude aí, não vou dar moral para isso, não. A gente já tem que se desvincular disso, né? Senão a gente cai no enquadramento. E importante também, né? Até agora a gente já caminhando aí para o final, né? Já as nossas últimas considerações, é a gente também, né, Cris, não tomar decisões precipitadas, no sentido, assim, da gente falar, se é espírita, então é um ótimo político, se é espírita, vai resolver todas as questões que a gente precisa, a gente não tirar essas conclusões precipitadas. A gente viu na questão 918 o que caracteriza um homem de bem, né? Então, a gente precisa olhar, sim, os projetos que essa pessoa está defendendo, o que realmente ela abraça como sendo um projeto dentro dos conceitos que determina esse homem de bem fazer, né? E a gente não se iludir com isso. A gente buscar, sim, conhecer o que é que a gente está
fazendo, quais os movimentos que essa pessoa está envolvida, porque isso também vai ajudar a gente a desconstruir essa ideia equivocada, e até infantil, né, de achar que um homem, ele se caracteriza por uma única questão, uma única dimensão da vida dele. Ser espírita não nos transforma em pessoas perfeitas, mas é o nosso comportamento no nosso dia a dia, é que vai nos capacitando, né, a sermos pessoas melhores. Então, assim, só para trazer minha consideração final aqui, eu acho que nesse capítulo a gente pode até pensar, né, nessa questão, né, de não nos deixarmos envolver por esse campo da política partidária, dentro do campo religioso, mas também de pensar que interessante, que eu fui pensando aqui, né, que a André Luiz vai numa crescente, né, a conduta espírita da mulher, a conduta espírita do jovem, a conduta espírita do político, mas, na verdade, é a conduta espírita do ser humano. Como eu sou como ser humano, que vai me caracterizando. Quais são os projetos que eu abraço como individualidade? Como eu sou como ser humano, né? Então, aí a gente vai trazendo isso para o nosso dia a dia. Eu acho que é muito importante a gente pensar nisso, né? Quem eu sou como ser humano e o quanto que o Cristo está permeando a minha vida, nos meus comportamentos, né? Eu acho que isso que fica de mensagem para mim. Para mim, eu também fecho com esse pensamento, assim, sabe, Rose? Só tentando aqui, né, que diante de todos esses fatos que a gente conversou, dessas fontes que a gente trouxe aqui para fazer a nossa fala, eu acho que sempre cabe a gente, tudo na vida, a gente tem que analisar, a gente tem um pensamento crítico nosso, né? E um conhecimento prévio do assunto, para a gente emitir uma avaliação, porque muitas das vezes o erro vem da falta disso, né? A gente não tem o conhecimento, aí daí nasce muitas questões, né? Então a gente se esforçar para isso, aí sim a gente cria uma avaliação, né? E esse antes, eu acho que a gente tem que ter esse critério antes da gente emitir uma opinião, como você mesmo falou, porque senão a gente vai tirar conclusões assim erradas, precipitadas, né? E a gente corre um risco muito grande mesmo de levar para o nosso lado pessoal, né? E a gente às vezes perde uma oportunidade de eleger, de ter uma proposta que seria tão boa se a gente não fizer essas etapas tão necessárias e que a gente tem condição, mais uma vez eu digo, a gente tem ferramenta para isso, né? E, assim, uma outra questão também que eu acho interessante, essa questão do pessoal, ela é muito, assim, séria, assim, no sentido da gente pensar, porque senão a gente julga, aquele candidato ali, ele vamos pôr, professor. Não voto porque ele só vai fazer projeto para professor. A gente tem que ter cuidado muito com essas avaliações e julgamentos, porque às vezes não é isso. Então, mais uma vez, a gente tem que seguir essas etapas do conhecimento, da avaliação, da pesquisa, quem é a pessoa, a proposta dela, porque às vezes a proposta dela é uma proposta ampla, né? Uma proposta que não se fixa a um cargo, a uma profissão, se visa uma cultura, dá uma alavanca na educação, né? Do país, com propostas tão edificantes, e assim para outras profissões também, porque a pessoa ela tem uma formação profissional, mas não quer dizer que muitas das vezes, porque um fez, todos que vêm ali vão ser iguais. Não, a gente tem condição de saber que cada um de nós estamos num grau evolutivo, né? Às vezes um irmão da gente de caminhada está num patamar, mas o outro não é assim. Mas aí a gente tem que fazer o quê? Essa análise aqui, gente. A gente tem que ter um esforço também, né? Igual a gente falou lá atrás, ficar sentado, julgando, né?
diante de informações que muitas das vezes não são formações boas para formar a nossa opinião, não é o melhor caminho, né? A gente tem que procurar fontes sérias. É só isso, Rose. Perfeito, Cris. E ficamos por aqui hoje com essas belas reflexões que você trouxe para a gente aí. Muito obrigada, Cris, pela partilha de mais essa semana e uma ótima semana. Até semana que vem aí. Obrigada, Rose. Eu que agradeço sempre. Um abraço. Um abraço para todos.